reação. Eu fui aumentar o áudio, o vídeo, né? Mas assim, vamos. E hoje eu vim falar sobre a Idade Média. Tipo, eu não quero fazer, eu tô morrendo de preguiça de fazer exercício sobre a Idade Média, então eu vou fazer outro exercício. Eu vou explicar a Idade Média pelo vídeo aula que eu vi, eu anotei, pra ver se eu realmente, né, assim, pra pegar, né? Então, vamos lá. Porque assim, é muita coisa, vocês não têm noção. É tipo isso, tudinho e mais uma folha, tá? Então, eu queria uma coisa mais bem elaborada. Sim, eu tô vestida com minha roupa do militar. E o que isso tem a ver? Não sei. Não sabemos, mas vamos aqui. Sério, agora é sério. A Idade Média. A Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, já que as ideias iluministas o meio que iluminou, né? Até porque a palavra mesmo diz. Também foi o surgimento dela foi no ano de 476 depois de Cristo, que foi com a queda do Império Romano do Ocidente, onde se fragmentou todo aquele conjunto em estados, sabe? Em cidades, essas coisas, entendeu? Teve a alta e a baixa Idade Média, mas a gente vai focar aqui na baixa, porque a alta, assim, a alta foi... E a baixa já não, né? Coitado. E a alta foi o início do feudalismo, tá? Só pra deixar claro aqui. E nesse feudalismo teve a mistura entre os bárbaros e os romanos. E muitos dos romanos foram pro campo porque eles estavam sendo ameaçados, as casas estavam sendo invadidas, estava tendo vândalos, sabe? Até porque se chamam bárbaros, né? Acho que é autoexplicativo, né? E aí eles fugiram pro campo, porque era melhor escolha pra eles. Pois é. E só que, tipo assim, eles não iam pro campo, vou pro campo, vou morar numa terra. Não. Você vai morar na casa dos nobres. E não vai ser de graça. Seu sustento, sua moradia vai ter um preço. E esse preço é o seu trabalho. Óbvio, só pra deixar claro, eles não eram escravos, eles eram pessoas livres. Porém, eles tinham isso porque eles não iam morar de graça na casa de nobres que, tipo, estão lá pra lucrar. Então é óbvio que eles não vão deixar você morar de graça. Acho que ninguém, nem eu deixaria se eu fosse nobre. Se eu fosse plebeia também, acho que assim, senso, né? Mas óbvio que eu não cobraria tanto impostos igual esses nobres. Enfim, aí, pra evitar de qualquer coisa ruins, invasões, esses nobres, eles criaram muralhas. Essas muralhas se chamam burgos. E logo eles você vai entender por quê, porque tem os burgueses e tal. Não, você vai entender por quê dos burgueses. Já deu spoiler, né? Mas enfim. E aí, pra não dar muito errado. E eles fizeram amizade com o rei, sabe? Pra defesa e tal, né? Tipo assim, fizeram uma aliança. Tipo, esse cômodo é meu. E esse aqui ele é seu, então você governa ele em troca da sua proteção pra nós. A gente se protege, meio que é isso. Eu te dou um lucro e você me protege, entendeu? E isso aí que eu falei. Mas assim, gente, era troca entre nobres e o reino, tá? Nobres e nobres. Até porque eles tinham condições, né, de trocar alguma coisa. Já os camponeses, vulgo nós, não teríamos. Entendeu? Então assim, é de iguais para iguais, não confunda. Já falei que não existe escravidão, são pessoas livres, mas meio que são forçadas a sociedade, entre aspas, força isso, porque não tem muito o que fazer. Vai pra cidade, loucos. Vai morar no meio do nada, sem comida, sem moradia, sabe? Então, assim, faz sentido. Essa não é toda a minha atividade, tá? Bem mais fácil do que eu ter que ficar, né? Enfim. E aí, era a igreja e a política, assim, de mãos dadas na Idade Média, porque desde que o rei, na sua coração, não lembro o nome dele, acho que é Celso, Marcos, não sei. Ele fez o batismo na igreja, então ele meio que inseriu, não, porque a igreja católica sempre, né, tava ali, entendeu? Então todos os reis queriam se batizar também na hora dos seus coroações, né?
E meio que a igreja tomou um poder muito, 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 muito relativo. Eles tiveram um poder assim enorme, né? Até porque agora eles tinham muita influência em decisões, como controlar a população, e eles deram assim aos nobres, entendeu? Que os nobres reinos se converteram ao cristianismo, entendeu? Então assim, eles tinham muita, muita influência. E é isso. E as primeiras universidades foram criadas para ensinar teologia, entendeu? Foram por causa dos padres. Os livros foram pergaminhos, coisas de religiões, né? Foi tudo ligado para isso. E aí surge que é os nossos parceirinhos, que são os burgueses, que são os classe média, vulgo um pouquinho ricos hoje em dia, né? Que não nasceram na nobreza. São ricos, né? Obviamente, hoje em dia, burgueses são ricos. São ricos, vulgo classe média, não tem isso, né? Então, vamos ser sinceros. E que eles, assim, foram... Gente, que pessoas, assim, incríveis. Obrigado, burgueses. Vocês, assim, foram artesãos, né? Assim, que fizeram, né? E, assim, eles foram muito importantes porque eles meio que criaram mais uma classe social. Porque a gente era, assim, ou era pobre camponês, ou você era rico, nascia na pobreza, ou nascia na riqueza, ou você tinha que comprar um título de nobre. Que, tipo, você tinha que ter dinheiro pra comprar o título de nobre. Então, ou seja, assim, rico e extremamente pobre. Rico não. Extremamente rico e extremamente pobre. A gente tinha essas duas, sabe? E os burgueses, assim, foram os nossos queridos meio termos, sabe? Obrigada, burgueses, por essa chance. E é isso, gente. E aí eles eram chamados de burgueses porque eles não ficavam dentro dos muros porque não queriam pagar impostos, mas não queriam também ficar muito fora para não sofrer ataques, ter mais segurança. Então eles ficavam nos muros, que chamavam burgos, ou seja, eles chamaram de burgueses porque eles ficavam no muro ali. Eles eram, né, aquela pessoa que é cristã e não sabe ficar em cima do muro, sabe? Os burgueses. Enfim, não tem nada a ver, mas é isso daí. E era por isso que eles eram chamados de burgueses. E também, nessa época, surgiu os banqueiros, que eles trocavam dinheiro e cobravam juros. A igreja abominava isso, mas eles, assim, ó, nem aí. Com razão, né, meus amores? Eu também não estaria nem aí. E teve a expansão das relações comerciais. E agora a gente vai falar sobre o fim da Idade Média, né? Eu fingindo que tô triste, né? Porque graças a Deus que isso acabou, né? Porque assim, né? Assim, acho que é autoexplicativo. Enfim, a gente resume em 3 palavras: fome, peste e guerra. É isso, gente. Acabou por causa disso. Primeiro, que vamos falar da guerra. Teve esse trem da pólvora, que agora eles não brigavam mais de arminhas, de espadinhas, escudos, agora eles eram tipo arma de fogo, bomba, essas coisas. E também teve muito da mudança climática que atrapalhou as plantações, ou seja, muita gente começou a passar fome e bagunçou tudo, né? E também teve a peste negra, que foi trazida lá do ocidente, que dizimou 1/3 da Europa. Então, assim, sabe? E ainda com a cobrança dos nobres de continua trabalhando, continua pagando imposto. E, tipo, ninguém deu conta. Então, todo mundo, o quê? Se revoltou com esse sistema feudalístico. Será que essa palavra existe, feudalístico? E os nobres ficaram desesperados por causa da revolta e pediram ajuda pros reis. Então, tipo assim, lembra daquela aliança deles? Então agora eles ficaram mais fortes, que agora eles tinham mais poder sobre as propriedades desses nobres. Ou seja, a nobreza enfraquecendo aí. Entendeu? E agora os reis estavam assim, dominando a parada, porque eles começaram a ficar importantes pelo fato da proteção que eles podiam dar. E agora foi criada a nova classe social, burgueses. E agora a gente vai falar sobre as cruzadas que foram muito importantes nessa época. E eu vou colocar aqui porque eu vou colocar aqui. Então, um dos motivos foi promovido pelos reis ou a Igreja Católica, que eram os muçulmanos que conseguiram Jerusalém, e os cristãos ficaram muito chateados e queriam Jerusalém de volta, e eles tentaram. Mas mais um dos motivos também, eles queriam conter o islamismo,
E a Igreja Católica queria que a Igreja ortodoxa, que era a Igreja Cristã do Ocidente, Ocidente, voltasse a ser Igreja Católica. Queria que esse trem de protestante parasse, entendeu? E voltasse tudo a ser Igreja Católica. E que não funcionou. Eles não conseguiram conter o islamismo. O Jerusalém até conseguiu ficar Jerusalém. Os cristãos conseguiram pegar Jerusalém de volta, mas mesmo assim, logo depois os muçulmanos conseguiram de novo. E a única coisa que os nobres queriam conquistar terras, não conseguiram, que bom. E a única coisa que deu certo foi que os burgueses criaram novas rotas comerciais. Foi a única coisa que deu certo. E isso ajudou muito, muito, muito a época. Né? Acho que é explicativo por quê, né? Porque, assim, facilitou. Agora tinha especiarias que eles iam buscar, entendeu? Eles estavam assim, né? E as consequências foram a briga entre os muçulmanos e os cristãos, porque, assim, estavam batendo de frente, porque ninguém concordava com ninguém, era briga por causa de terra, enfim. E também teve o enfraquecimento da pobreza, da nobreza, que, assim, agora os reis que dominavam a parada. Então, foi isso, gente. Essa foi um resuminho da Idade Média. E é isso, um beijo. Nossa, você explicou nada direito. Fazer o quê? A Débora Ladin também não anotou nada e eu peguei o vídeo dela. Esse vídeo eu vou postar? Talvez, porque eu tô bonita. Mas é isso, um beijo a todos e a todes, e a Elix, e a Elix, e a ele, e a ela. A Electrolux, Minux, a todo mundo que existe. E que não existe, e que se considera não existente também. Um beijo a todos. E todos. Enfim, é isso, gente. Não tem muito o que falar, não. Vou postar. Pra quê? Ninguém vai ver, realmente. Mas vai estar ali, né? É isso, beijo.